Olá pessoal, meu nome é Gustavo, eu sou aluno do Instituto de Química da USP. Eu fiz iniciação científica no Departamento de Minas e Petróleo, lá no Laboratório de Caracterização Tecnológica, de 2021 a 2022. O título do meu projeto é Desenvolvimento de método para determinações elementares em matrizes geológicas por ICP-OES. Eu fui orientado pela professora doutora Karina Ussen e o meu trabalho foi encerrado em agosto de 2022. O resumo do meu projeto, então, ele se baseia no desenvolvimento de uma metodologia analítica para fazer essas determinações por via do ICP-OES. No entanto, para fazer esse desenvolvimento é necessário fazer algumas avaliações antes, como preparo de amostra, avaliações instrumentais e avaliações espectrais. Algumas das atividades desenvolvidas ao longo do projeto para fazer essas avaliações, foram a preparação física, preparação química, a análise química via ICP-OES e o tratamento de dados que conta com o auxílio de algumas planilhas. Então, na preparação física, nós temos aí 4 imagens. Na imagem 1, nós temos um amostrador Jones, que é um amostrador utilizado para obter alíquotas representativas da nossa amostra. Na imagem 2, nós temos uma panela de carbeto de tungstênio com amostra antes da pulverização. Na imagem 3, nós temos o pulverizador Herzog, que é a máquina utilizada para fazer essa pulverização. E ali no meio nós temos a panela, ela está embaixo daquela superfície de borracha. E na imagem 4 nós temos a panela de carbeto de tungstênio, depois da pulverização. Nós podemos ver que a amostra está mais fina. E isso aumenta a homogeneidade da amostra e também aumenta a superfície de contato para a preparação química posterior. Um dos métodos testados é a digestão multiácida, que conta com o auxílio de 4 ácidos. Nas 3 imagens que nós temos aí na tela, temos a presença de alguns tubos brancos, que são tubos de teflon onde nós colocamos as amostras e os ácidos, e também temos 2 tipos de blocos, o bloco simples e o bloco duplo. O bloco duplo ele faz um aquecimento maior, ele faz um aquecimento mais enérgico. Então, para entendermos por que essa digestão se chama multiácida, nós observamos por meio desse fluxograma que ao longo de todas as etapas foram utilizados 4 ácidos diferentes, sendo o ácido nítrico na primeira etapa e outras 2 misturas ácidas contendo ácido nítrico, fluorídrico e perclórico, e uma outra mistura contendo ácido clorídrico e ácido nítrico. Outro método testado foi a digestão por fusão. Nós podemos observar que na imagem 1 nós temos 4 cadinhos, onde nesses cadinhos nós temos as amostras homogeneizadas com uma substância chamada fundente, que é uma substância utilizada para ajudar a fundir a nossa amostra e formar posteriormente uma pastilha que vai ser levada para a pulverização. Então, a pastilha vítrea obtida das etapas iniciais da digestão por fusão é levada para um pulverizador Herzog, onde na panela de carbeto de tungstênio ela é pulverizada, e aí após a pulverização nós pegamos essa amostra já pulverizada e fazemos uma digestão por água régia 8% em uma chapa de aquecimento. Então, com o auxílio desse fluxograma, nós podemos observar que a diferença crucial entre a digestão multiácida e a digestão por fusão é que na digestão multiácida nós utilizamos 4 ácidos diferentes e na digestão por fusão nós utilizamos aí um fundente, que é o tetraborato de sódio. Os resultados das curvas de calibração para cada um desses elementos na digestão multiácida são dados na tabela seguinte. 2 curvas foram preparadas para cada um desses elementos, uma curva alta e uma curva baixa. A curva alta vai de uma concentração de 1 mg por litro a 50 mg por litro, enquanto a curva baixa vai de 0,05 mg por litro a 5 mg por litro. Podemos ver um dado importante nessa tabela. Os coeficientes de correlação linear de cada uma dessas curvas se aproximam muito de 1, o que confere uma robustez muito boa para essa técnica. Na calibração por fusão, nós destacamos o seguinte resultado. Nós observamos que os coeficientes angulares para cada uma das curvas de cada um dos elementos são estritamente menores do que os coeficientes angulares para os mesmos elementos na calibração da digestão multiácida, o que
confere à digestão multiácida uma sensibilidade maior do que a digestão por fusão. Para conferir confiabilidade aos nossos resultados e às nossas metodologias, nós preparamos um material de referência certificado. No caso desse material de referência, ele apresentou erros muito altos para a digestão multiácida para elementos como cromo, titânio e zircônio, que são elementos que costumam se mostrar muito refratários em algumas análises. Para esse material de referência certificado, nós vemos que agora o cromo já não apresenta um erro percentual tão alto. Isso deve indicar que, na digestão multiácida, o cromo a altas concentrações não gera resultados tão discrepantes do que são esperados. Na digestão por fusão, apenas o cromo continua dando problema. Os elementos titânio e zircônio agora apresentam erros baixíssimos, o que pode estar indicando que esses elementos abrem melhor na digestão por fusão, já que essa é uma digestão um pouco mais agressiva por destruir toda a estrutura cristalina dos compostos. Novamente, para o cromo foi observado o mesmo comportamento observado na digestão multiácida, em que, para concentrações mais altas, ele gera um erro menor. Então, para a nossa amostra X, nós temos os seguintes resultados. Olhamos para os valores de titânio e zircônio e podemos ver que as concentrações desses elementos na digestão por fusão geram resultados maiores do que resultados gerados pela digestão multiácida. O mesmo ocorre para o cromo. A amostra M é uma amostra retirada do primeiro solo contaminado pela tragédia de Mariana. E fazendo as mesmas análises que fizemos para a amostra X, nós chegamos exatamente às mesmas conclusões quanto a cada um desses analitos, principalmente os analitos refratários. Para mostrar que os nossos resultados são confiáveis, nós calculamos os limites de quantificação e detecção. Podemos chegar à mesma conclusão que nós chegamos no slide em que nós tínhamos as curvas de calibração da digestão por fusão, em que nós havíamos concluído que essa técnica era menos sensível do que a digestão multiácida. Podemos ver que os limites de quantificação e detecção da digestão por fusão são muito maiores do que os limites de quantificação e detecção para a digestão multiácida. Os cálculos de concentração utilizados nas nossas análises são dados à esquerda no slide. Nós podemos ver que para multiácida e para fusão nós temos fórmulas diferentes. Há um último fator numérico em cada uma dessas fórmulas que representa um valor que nós chamamos de x. Esse valor ele é utilizado na terceira fórmula da parte de incerteza que nós temos à direita no slide. As conclusões que nós chegamos são: a digestão multiácida é muito boa para diversos elementos, exceto para elementos refratários, em que contamos, nesse caso, com o auxílio da digestão por fusão, que também, embora seja uma técnica excelente, acaba sendo uma técnica com a sensibilidade menor do que a digestão multiácida. Outro problema que nós encontramos ao longo das análises é que o cromo em baixas concentrações é muito problemático, tanto para a digestão multiácida quanto para a digestão por fusão. Por fim, podemos ver que erros muito pequenos foram observados ao longo dessa análise, o que confere também ao ICP-OES uma alta robustez. Gostaria muito de agradecer à minha orientadora, professora doutora Karina Ussen, por todo o apoio que recebi durante todo esse projeto. Agradeço também aos meus co-orientadores Gislaine Kelmer e João Lima por todo o aprendizado que eles me forneceram ao longo desse ano. Agradeço à Universidade de São Paulo pelo financiamento da minha bolsa, ao Instituto de Química por todo o aprendizado que eu recebi durante esses 4 anos de graduação e ao LCT pela disposição da sua estrutura ao desenvolvimento do meu projeto. Essas são as referências do meu trabalho e eu agradeço por ter assistido à minha apresentação até o final.